falar com todas as turmas, né? Para tranquilizar vocês, eu sei que a gente acaba ouvindo muita coisa, às vezes, sobre a disciplina, que é difícil, que é isso, que é aquilo, mas é uma disciplina, de fato, que vai exigir a atenção de vocês em determinados aspectos, em comparação com outras disciplinas, né, que vocês já estão acostumados, mas que vocês organizando direitinho o tempo, estudando tudo com calma, vai dar certo, ok? Eu acho que não deve entrar mais muita gente. Vamos esperar só o horário combinado no grupo para a gente iniciar. Boa tarde, gente. Como vocês estão? Com os estudos para a prova? Eu espero que esteja dando tudo certo, né? Esse é um assunto muito legal. Assim, eu particularmente acho da disciplina, né, de microbiologia, a parte de bactéria é muito legal. E a gente quer pedir a vocês que não se sintam com vergonha de abrir o microfone, de participar, porque nós trouxemos questões bem interessantes para vocês, que elas merecem ter uma discussão e que vai valer a pena, de verdade. Pode confiar que são questões muito boas, vão ajudar muito vocês aí na prova. E a gente espera ter esse feedback durante a monitoria, para que ela ocorra de forma fluida, seja legal e proveitosa. Qualquer dúvida também, quando passar a monitoria, vocês podem falar com a gente, que estamos à disposição para tirar qualquer dúvida. E é isso. Exatamente, pessoal. Então, geralmente ela costuma utilizar algumas questões parecidas com as questões do estudo dirigido na prova, né? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, abra o microfone. Quem não quiser falar pelo microfone, fala pelo chat, ou depois da monitoria, podem procurar eu ou Larissa no privado, certo? Mas não fiquem com dúvidas, ok? Então, a dinâmica da gente aqui vai ser basicamente, a gente vai responder o estudo dirigido junto com vocês, certo? E em meio a isso, quando forem surgindo dúvidas, a gente vai explicando, certo? A gente quer ter essa interação com vocês, ok? Então, acho que a gente já pode começar, né? Bom, então o primeiro assunto, né, que a gente vai abordar aqui é Staphylococcus, certo? Então, de antemão, eu já vou pedir a vocês desculpas se a internet, a minha ou a de Lari, cair. Vocês tenham paciência, areia, né? Não ajuda muito nesse quesito, mas a gente vai se ajudando, ok? Então, a primeira questão do nosso estudo dirigido é essa. Descreva os critérios morfológicos, tintoriais, metabólicos utilizados para a identificação preliminar de Staphylococcus no laboratório de microbiologia e, nesse contexto, qual a importância da catalase. Então, o diagnóstico microbiológico, né, de uma maneira geral, é basicamente uma investigação. Então, você vai receber ali aquela amostra, você vai ler o histórico e você vai ter, entre aspas, os suspeitos, né, os micro-organismos suspeitos, e a partir das provas, né, microbiológicas que você vai fazendo, elas vão te dando pistas. Então, elas vão reduzindo o número, né, dos agentes suspeitos, até que você chegue o final, né, a um micro-organismo específico. Então, nesse caso, falando especificamente de Staphylococcus, né, a gente sabe aí que eles são bactérias, né, questão de morfologia, eles têm o formato de cocos, né, são gram-positivos e em relação a suas características metabólicas, né? Eles são imóveis, eles não são esporulados e eles são anaeróbios facultativos, certo? Então, tem outra família bastante comum, né? Que tem características muito semelhantes aos estafilococos, embora o arranjo seja diferente, que são os streptococcus, certo?
Mas uma das características metabólicas que diferencia essas duas famílias é justamente a presença da catalase, certo? Então, uma das etapas principais no diagnóstico de estafilococcus é justamente o teste da catalase, considerando, né, que os estafilococcus são catalase positivo e os streptococcus são catalase negativos, certo? É um teste bem simples, que é basicamente a gente coloca uma amostra da colônia numa lâmina, adiciona o peróxido de hidrogênio. Se subirem aquelas bolinhas, ele é catalase positivo. Se não, é catalase negativo, certo? Vocês estão Larissa, conseguindo Larissa entender? não, qual é o teu nome? É Camille, né? Isso. Ô, Camille, tem uma dúvida. Esse teste Pode falar. da catalase, por exemplo, se ela fosse cobrar na prova, ela cobraria Hum. essas fórmulas, tipo assim, da tabela, né? Que é 2H2, aí O2, não sei o que lá. Mas ela cobraria essa fórmula ou ela cobraria, tipo, do jeito que tá falando? Não, vocês podem explicar os testes da forma que vocês entenderam, Ah, certo? Dando para entender o contexto, você pode falar que você vai colocar, você vai pegar uma amostra da colônia, vai colocar uma lâmina, vai adicionar o peróxido de hidrogênio, aí se houver a formação de bolhas, é porque é positivo, certo? Não precisa decorar entendi. especificamente aquela coisinha toda, não. Ah, Expliquem entendi. de uma forma que dê para ela entender que vocês sabem. Vocês explicando o contexto certinho, ela considera, certo? Então, peraí, que eu não vi essa parte no slide que ela mandou. É adicionar o quê? Ah, o peróxido de hidrogênio, aí se Isso, subir a bolinha é porque é positivo. positivo, Tá, exatamente. Que houve a beleza. decomposição do peróxido de hidrogênio, que significa que aquela cepa é catalase positiva, que Entendi. tem a Obrigada. presença da catalase, certo? Uhum. Deixa eu ver aqui no chat, tem alguma perguntinha? Gente, se cair, vocês avisem que eu falo de novo, viu? Os critérios tintoriais é basicamente a coloração de grã, né? É como aquelas bactérias elas vão ser coradas, certo? Mas é basicamente isso. A catalase, né? Ela tem esse papel importante, principalmente na diferenciação entre estáfilo e estrépito. Mais alguma dúvida? Alguma coisa? Acho que a gente pode passar, né? Pronto. Justifique a importância do antibiograma em infecções estafilocócicas. Então, basicamente, a gente sabe, né, que os estafilococos, eles são bactérias que eles estão amplamente presentes no ambiente e também na microbiota de diversas espécies animais, né? Então, é uma bactéria altamente difundida no ambiente. E tanto essa questão como a questão de uma certa resistência que ela tem aos fatores ambientais torna ela uma bactéria altamente disseminada, o que significa, né, também que por ela estar disseminada é uma bactéria que ela adquiriu já bastante resistência, sobretudo em ambientes hospitalares. A gente tem cepas de estafilococcus altamente resistentes assim a basicamente todos os antimicrobianos que existem na medicina, tanto humana como veterinária. Eu não sei se Suzana chegou a falar com vocês sobre resistência bacteriana especificamente, mas é um assunto que ela costuma abordar em sala de aula, certo? Então, o antibiograma, ele é basicamente um teste que se faz. Então, eu vou naquela minha colônia, eu adiciono esses disquinhos que estão em branco, vocês estão vendo aqui, ó, na imagem, que são disquinhos que contêm diferentes princípios ativos de antibióticos, certo? Então, eu vou adicionar naquela minha colônia, eu vou incubar, certo? E depois de um tempo, eu vou basicamente ler o que esse tempo de incubação ele me disse.
Então, eu não sei, é porque a imagem ficou meio ruim, a qualidade da imagem, mas você pode ver que ao redor de alguns determinados disquinhos desse, a gente tem um halo bem grandão formado, que significa que aquele micro-organismo específico que eu estou querendo testar, ele é sensível ao determinado antibiótico que está sendo testado em questão. E também tem outros disquinhos que vocês podem ver que basicamente a gente não vê um halo formado, que significa que eles são resistentes àquele determinado princípio ativo. Então, o antibiograma, basicamente, ele vai ser muito importante. Por quê? Porque ele permite, né, que a gente já saiba de cara qual princípio ativo vai ser eficaz contra aquela cepa específica, para que a gente não fique utilizando diversos princípios ativos, né, muitos deles, às vezes, muito potentes, né, para que não se crie essa resistência, não se dissemine ainda mais essa resistência, porque hoje em dia é um dos maiores problemas de saúde pública, né, quando a gente fala sobre infecções, é justamente a questão da resistência bacteriana, certo? Isso acontece por quê? As bactérias, né, elas vão ter alguns genes plasmidiais, né? Então, por exemplo, quando eu estou fazendo um tratamento com um determinado princípio ativo, então ele vai atingir ali aquele número de bactérias, ele vai, entre aspas, matar ali uma grande parte, mas tem sempre uma porção, né, daqueles micro-organismos que vai sobreviver à ação do antimicrobiano. Então, esses que sobreviveram, né, eles vão passar para frente aquele gene de resistência, conforme eles vão se multiplicando. Então, é por isso, né, que é importante que se tenha muito cuidado, né, na utilização dos antimicrobianos e que se faça isso com o maior índice de segurança possível, né, que é justamente utilizando o antibiograma. Vocês conseguiram entender? Ficou alguma dúvida em relação a isso? Camille, licença, eu queria saber se ela perguntasse essa questão na prova, se tinha que explicar, porque assim, no slide ela comentou brevemente na aula a questão assim dos beta-lactâmicos, a cepa resistência à meticilina, a vancomicina, e se precisava explicar isso profundamente ou é só falar da maneira geral, como você falou? Bom, eu acredito que, falando de uma maneira geral, já seja considerado, né? Mas se ela deu isso aí de uma forma mais aprofundada, quanto mais informações você conseguir adicionar à questão, mais você vai enriquecer aquela questão, né? Então, se você tiver essa propriedade para falar, é interessante, certo? Sobre o mecanismo deles direitinho, se você tiver essa profundidade para falar, interessante. Tá certo, obrigada. Nada. Mais alguma dúvida? Vamos seguir, então. Explique o papel da enzima coagulase na patogenicidade dos estafilococos e sua utilidade nos testes laboratoriais. Então, vamos lá. A enzima coagulase, ela tem um papel importante, né, na questão da sobrevivência do estafilococcus, né? Então, ela é uma enzima que ela vai transformar o fibrinogênio em fibrina. Então, ela vai promover a coagulação do plasma. Essa imagem também não está das melhores, mas já para vocês verem que nesse tubinho tem a formação de um coágulozinho no fundo. Vocês conseguem identificar, né? Isso aí é o plasma, né? Um deles está sem coágulo e um deles tem um coágulo. Então, significa que houve aí a transformação do fibrinogênio em fibrina. E o que acontece, né?
No diagnóstico também, né, do Staphylococcus, o teste da coagulase ele é utilizado justamente para diferenciar as espécies de Staphylococcus aureus, né, que são coagulase positiva, de outras espécies que são coagulase negativa, como, por exemplo, Staphylococcus epidermidis e sorotíficos, né, que são coagulase negativos. Além disso, né, além desse papel na identificação, é importante a gente saber que é uma dúvida, né, que geralmente muitas pessoas elas têm, é sobre o papel dessa enzima, né, na sobrevivência do micro-organismo. Então, basicamente, o que é que acontece? Essa conversão, né, do fibrinogênio em fibrina, ela vai permitir a formação desse coágulo, né? E esse coágulo que vai ficar formado ao redor da bactéria, ele vai atuar basicamente como uma barreira protetora. Ele meio que esconde a bactéria ali e isso dificulta a ação, né, de células do sistema imune, como, por exemplo, os fagócitos. Então, fica mais difícil para o sistema imune reagir, né, entre aspas, à presença daquele micro-organismo, porque ele vai estar escondidinho ali atrás daquela rede de fibrina, certo? Alguma dúvida? Na questão da patogenicidade, como que eu poderia explicar para a professora? Bom, então, justamente, como eu falei, a patogenicidade, o papel da coagulase na patogenicidade dos estafilococcus vai ser basicamente esse. Ele permite que o micro-organismo sobreviva à ação do sistema imune, certo? Ela vai ficar escondidinha ali naquele coágulo, então os fagócitos vão passar e não vão conseguir fagocitar ela porque ela está escondida ali dentro. Então, isso significa, né, basicamente, um maior índice de sobrevivência, entre aspas, da bactéria no organismo, uma vez que, né, ela vai estar ali, entre aspas, escondida do sistema imune, de certa forma, né, não completamente. Tudo certo, obrigado. Nada. Cite e diferencie 3 espécies de Staphylococcus relevantes na medicina veterinária, relacionando-as com as suas principais doenças. Então, aí a gente pode pegar, né, temos o que não falta é a espécie de Staphylococcus relevante na medicina veterinária. Mas a exemplo assim, a gente pode citar o Staphylococcus aureus, né, que é aí entre, se não a mais importante, mas uma das mais importantes, né, que está envolvido aí em questão de mastite, piodermite, infecções supurativas, em ferimentos, então é uma bactéria bastante relevante, né, mas principalmente no contexto das mastites. Os Staphylococcus pseudointermédios, né, que é um patógeno oportunista em cães, né, geralmente envolvido aí em piodermites, otites, infecções do trato urinário e afins. E o Staphylococcus aureus, né, que é aí responsável por causar epidermite exudativa em suínos, que também, essa enfermidade também pode ser conhecida como o mal dos leitões. Então, como eu disse, a gente tem diversas espécies espalhadas aí pelas mais diferentes espécies animais, certo? Elas fazem parte aí da própria microbiota, né, de algumas espécies, elas estão presentes no ambiente também, então a gente tem aí uma gama muito grande de espécies. Acho que vocês não deve ter muita dúvida nessa questão, não. É mais a título, mas para vocês fixarem, assim, associarem algumas espécies ao que elas causam mesmo, certo? Pode passar, Lari. Então, gente, vou dar continuidade à nossa monitoria, falando sobre outro gênero bacteriano, que é o Streptococcus, certo? A gente trouxe essa primeira questão, que é assim: como os Streptococcus são classificados
com base nas hemólises observada em agar-sangue. Então, gente, vou começar, assim, bem no início mesmo. O que é o agar-sangue? Ele é um meio de cultura, que é um meio em que as bactérias, elas crescem, conseguem crescer. O sangue, ele é bem enriquecido em nutrientes que possibilitam o crescimento bacteriano. E o agar-sangue é um meio de cultura, geralmente é feito a partir de sangue de cordeiro, de carneiro. E a gente faz a cultura microbiológica. E uma característica bem interessante do Streptococcus é que eles são capazes de produzir hemolisinas. E o que são essas hemolisinas? São basicamente toxinas que causam hemólise. E aí, como a gente tem um meio de cultura composto por sangue, quase que completamente, essas bactérias elas vão agir com o meio de cultura, que é o agar-sangue, e vão causar uma destruição, entre aspas, desse meio. E aí a gente vai ver esse aspecto visual. Eu não tô com um monitor para passar, mas todo mundo tá conseguindo ver bem, né? Que a gente Sim, dá pra tem ver. as precipitações na placa de cultura. E aí a gente tem a precipitação alfa, que a gente chama, beta e gama, certo? Que vocês podem ver aí na imagem. E aí cada um representa uma forma de destruição diferente, um grau de destruição diferente, a depender do tipo de bactéria, caso ela tenha essa capacidade de hemólise, certo? No caso das Streptococcus, a gente vai ver esses 3 tipos de hemólise, a beta, a alfa e a gama. E a beta, ela vai ser mais agressiva. Vocês podem ver que ela é bem mais expressiva, mais clara, que é essa mais da direita. A alfa, ela é parcial, é uma hemólise parcial. Já a gama, ela é ausente. E aí a gente vai conseguir diferenciar Streptococcus com base nessa característica. E também a gente pode diferenciar dentro dela mesmo, dentro do gênero Streptococcus, a gente tem vários tipos, né, de bactérias. E aí a gente consegue diferenciar elas também em relação à hemólise. Vocês entenderam? Alguma dúvida? Querem que eu explique novamente? Tudo certo. Então, Não precisa não, acho que entendi. tá bom. Vou passar. Ó, essa questão 2, vieram me perguntar no meu privado sobre essa classificação de Lancefield. De antemão, eu não lembro de alguma questão que a professora pediu, mas é bom vocês saberem dela, porque é bem importante, bem característica do Streptococcus, certo? Então, no que consiste a classificação de Lancefield e qual é a sua importância na identificação das espécies de Streptococcus? Então, gente, essa classificação, ela basicamente organiza os Streptococcus em grupos, tá? Então, vocês podem ver a letra A, B, C, D, F, G, certo? E aí, como vocês já bem estudaram, cada bactéria, ela tem a sua membrana, tem a sua parede celular, que é composta por carboidrato. E aí, eu acredito que vocês já devem ter visto muito em imunologia, que tudo aquilo que está por fora do micro-organismo e que pode ser, assim, previamente identificado, tanto pelo organismo em si ou pelos testes que são sensíveis a isso, tudo isso é chamado de antígeno. E aí, na classificação de Lancefield não é diferente. A gente tem as placas que são sensíveis aos antígenos de determinada bactéria. E aí, quando a gente coloca em contato, a gente tem lá o teste, né? O teste pronto, no que a gente suspeita, e a gente coloca lá o soro. A reação vai causar essa precipitação aí, que tá bem explícita
no controle D, no teste D. E aí, para que serve essa classificação do Lancefield? É basicamente para a gente diferenciar os tipos de Streptococcus. Qual é o agente infeccioso? E é muito importante na clínica, né? Porque vocês vão pagar mais para frente. Mas quanto mais informações a gente tiver sobre aquela infecção, melhor. Quanto mais específico for o nosso diagnóstico, melhor para a gente escolher o melhor tratamento para o paciente. E aí, a gente tem aí essa possibilidade, a partir da classificação do Lancefield, de saber, além de saber que é um Streptococcus, a gente saber qual é o tipo que está causando a determinada patologia. E é basicamente isso. É bem interessante essa classificação. E bem específica do Streptococcus. Ah, uma coisa também que é bom, interessante falar, é que os tipos, dentro do Streptococcus, as bactérias que são beta-hemolíticas, elas são bem mais sensíveis a esse teste. Então, a possibilidade de você identificar, caso seja compatível essa suspeita, é bem maior. Você consegue identificar com bem mais confiança e segurança no resultado do teste. Entenderam? Alguma dúvida? Não, nenhum. Então vamos lá. 3. Quais são os fatores predisponentes para equinos desenvolverem um garrotilho? Primeiro, o que é o garrotilho? Então, gente, o garrotilho, ele é uma doença causada pela Streptococcus equi, é causada em equinos, certo? E se trata de uma doença basicamente respiratória. O animal ele vai ficar com a secreção purulenta, tudo mais. Vai comprometer o trato respiratório do equino. E aí, quais são os fatores que predispõem que esse equino ele seja acometido, né? Com a Streptococcus equi. Para começar, aquilo que a gente sempre fala, a idade, né? A idade, quanto mais novinho for o cavalo, quanto mais potro, né? É mais jovem, mais chance de ele ser acometido não só pelo garrotilho, mas como qualquer outra doença. Por quê? Porque eles ainda não têm a imunidade completamente formada. Ainda não tem sua imunidade totalmente adquirida. Aí, outro ponto importante é quando a gente tem um número grande de animais dentro de um confinamento, em que o contato é maior. E aí, se um se infecta, já passa para o restante, porque não está sendo respeitada essa distância e tudo mais, que é todo mundo muito amontoado, já é um fator que favorece o desenvolvimento do garrotilho. E, além do mais, um fator muito importante que Suzana sempre gosta de falar, não nessa doença, mas principalmente em outras, ela fala muito sobre o controle o cuidado que a gente deve ter ao inserir um novo animal no convívio de outros que já existiam naquele local. Porque muitas vezes a gente não sabe quais eram as condições que aquele animal vinha tendo, quais eram, quais foram seu quadro, né, de doenças anteriores e tudo mais. E aí, a gente sabe que nem todos os testes são feitos, né? Até porque não é nem indicado que, se o animal não tenha nenhum sintoma, algumas doenças nem são indicadas que sejam feitos testes, né? Mas, enfim, o animal pode ter a doença e ser assintomático, por exemplo. E aí, você compra um novo equino, coloca lá, instala ele junto com seus animais que já existiam lá, e aí, de repente, começa a ter doença, né? Aí, o que é que se recomenda? Que esses animais, antes de serem inseridos aos outros, ele passe por quarentena, certo? Passe um tempo lá
isolado, sem ter contato, para ver, né? Dá tempo se dá para desenvolver alguma doença, para prevenir mesmo que os que já estavam lá sejam acometidos. Porque a gente não sabe quais eram as condições do local que ele veio. Tudo bem, gente? Camille, quer adicionar alguma coisa? É só também a questão do compartilhamento, né, dos comedouros e dos bebedouros. Isso. É um Sim. fator predisponente, né? Ah, então, eu ia falar, esqueci. Da higiene, né, do local também, dos coxos, do local que eles compartilham lá, do ambiente que eles vivem. É muito importante que seja bem higienizado, assim, muito má ventilação, exatamente, gente. Tudo isso predispõe os equinos a desenvolverem o garrotilho. Ok? Então, vamos lá. Uma questãozinha de marcar. O pessoal gosta quando tem essas questõezinhas assim de marcar. 4. Sobre o gênero Streptococcus, assinale a afirmativa incorreta. Tenham cuidado com essa incorreta, viu? Porque é nessas que a gente se atrapalha um pouco. Letra A. São bactérias gram-positivas com morfologia de cocos e arranjo no formato de cadeia ou agrupados em pares. E aí, gente, vocês acham o quê? Verdadeiro. Letra C. Como? Ah, tá, eu tava perguntando, foi mal. É letra A que tá falando, é? Sim, É verdadeiro. isso. Letra B. São bactérias imóveis e anaeróbicas, facultativas. Pois É é, verdadeiro também, né? sim. Letra C. São catalase positivo e formadoras de esporos. Não, Por porque são quê, células Angela? negativas. Isso. E elas não produzem esporos, certo? E a letra D, por último, estão envolvidas em diferentes enfermidades e atingem órgãos diferentes. Sim. Tô gostando da participação. Muito bem. Letra C é incorreta. Bom, pessoal, então vamos falar sobre Bruxela agora, né? É um tema bem Camille, importante. Oi. desculpa interromper. Eu ia perguntar um negócio, mas eu esqueci. Era sobre o Streptococcus, que é o teste de campo, que eu não entendi. Certo. A gente pode falar um pouquinho dele no final, tá bom? Tá bom. Pronto. Então vamos lá. A questão da brucela, ela é muito importante, né? Porque geralmente Suzana costuma cobrar bastante, né? Porque é de fato uma doença muito importante no cenário nacional. Pode passar, Laura. Bom, então, por que a brucela ela é considerada uma zoonose ocupacional e quais os grupos estão mais expostos ao risco de infecção? Essa já foi uma questão de prova, né, de uma turma passada, então é importante a gente se atentar. Então, a brucelose, né, a gente sabe que ela é uma zoonose, né, ela pode ser transmitida dos animais para nós, seres humanos, e ela é considerada uma zoonose ocupacional porque ela geralmente acomete ali um grupo de pessoas específicas, né, que tem funções em trabalhos específicos, né, sobretudo porque essa infecção humana por brucelose, ela não é algo tão comum, né, então basicamente ela vai ocorrer principalmente durante a vacinação,
né? Porque a gente sabe que a vacina contra a brucelose é uma vacina viva atenuada, então se houverem acidentes ali na vacinação, né? Se a pessoa que estiver vacinando, ela se furar, se contaminar, existem grandes chances, né, dela desenvolver quadro clínico da brucelose, certo? Além disso, o manejo, né, de animais infectados também é uma fonte muito importante de contaminação, né? Por exemplo, os fetos abortados, as placentas, elas são grandes fontes de infecção. Então, a gente tem uma carga bacteriana muito grande, né, nos anexos embrionários dos animais infectados. Então, qualquer pessoa, seja ela um veterinário, um prático, um proprietário, que tiver contato ali com os anexos embrionários, com as secreções, né, ele está ali muito suscetível também a desenvolver o quadro clínico da brucelose. Além disso, né, o leite cru, ele é também uma fonte muito importante de contaminação, né, por brucelose, além da própria carne crua ou mal passada também. Então, quando a gente considera todo esse contexto, né, a gente tem ali chamados grupos de risco, né, que são as pessoas que estão mais expostas aí a essa infecção, né? E esse grupo de risco ele vai incluir justamente médicos veterinários, pessoas que trabalham em lacticínios, né, que são basicamente fábricas onde há recepção e processamento de leite para comercialização de produtos lácteos, também inseminadores, vaqueiros, técnicos de laboratórios, açougueiros e os próprios produtores rurais que têm um contato mais direto, né, com esses animais. Então, basicamente, ela é uma zoonose ocupacional, né? A gente sabe disso, e os grupos de risco são esses que foram citados. Vocês conseguiram entender direitinho essa correlação? Sim. Show. Então, a gente pode passar. Outra questãozinha de múltipla escolha, né? Então, segundo o Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose, qual das alternativas está correta em relação à vacinação contra a brucelose? Então, é uma questão muito importante essa questão da vacinação, né? Vocês deem uma atençãozinha aí a mais a esse tema, certo? Então, vamos lá. Alternativa A. A vacinação é obrigatória para todos os bovinos e bubalinos, independentemente do sexo e da idade. O que é que vocês acham? É falsa, porque é só em fêmea, né? Isso. Alternativa B. A vacina B19 pode ser administrada em qualquer idade, desde que o animal esteja saudável. O que é que vocês acham? Não, é de 3 a 8, eu acho. Isso, exatamente. Alternativa C. É obrigatória a vacinação de fêmeas bovinas e bubalinas com idade entre 3 a 8 meses, utilizando-se uma única dose da vacina B19. O que é que vocês acham? Exatamente, alternativa correta. E a letra D, a vacinação com a cepa RB51 substitui completamente a B19 em todos os rebanhos, sem necessidade de autorização do serviço oficial. Falsa, né, gente? Eu vou explicar mais um pouquinho a diferença entre essas duas vacinas e as especificações para que elas ocorram. Pode passar, Lara. Pronto, pode passar. Pronto, temos aí, basicamente, geralmente é algo que costuma causar muita dúvida, certo? Então, a gente tem aí esse quadrinho para que vocês entendam melhor como é que funciona. Então, quanto ao tipo de vacina, a gente tem a B19-RB51, a B19, ambas elas são vacinas vivas acentuadas, certo? Porém, a B19 ela é a cepa lisa, que é tida como mais patogênica, e a RB51 é a cepa rugosa,
certo? Em relação ao antígeno, né, a gente sabe que os testes de triagem para brucelose, eles são testes sorológicos. Então, essa questão do antígeno ser detectável ou não é algo muito importante também, certo? Então, a B19, como eu disse, ela é feita a partir da cepa lisa, que é uma cepa mais patogênica, então ela vai gerar uma resposta imune mais expressiva, então, geralmente, sim, ela pode interferir nos testes. Então, basicamente, o que seria essa interferência nos testes? Seria o fato de um animal vacinado ser testado para brucelose e o teste ser considerado positivo, porque ele possui os anticorpos, né? Só que são anticorpos vacinais, certo? Então, o antígeno dos animais vacinados com a B19, ele vai ser sim detectável nos testes sorológicos. Já a RB51 não costuma interferir nos testes, certo? Então, basicamente, como eu disse, a cepa rugosa ela é menos patogênica, a resposta imune ela vai ser menos expressiva, então, quando esses animais eles são testados, geralmente não tem esse problema, né, de falso positivo. Lembrando que biologia não é matemática, né? Então, não é algo que a gente consegue aplicar a 100% dos casos, mas geralmente não interfere nos testes. Quanto à idade, né? A B19, ela pode ser aplicada aí no intervalo de tempo, em fêmeas único e exclusivamente, no intervalo de tempo dos 3 aos 8 meses. Já a RB51, ela pode ser aplicada em fêmeas com idade superior a 8 meses. Quanto à autorização, a B19, ela é a vacina de eleição, né, de uso rotineiro. Já a RB51, ela só pode ser utilizada mediante autorização, né, do Ministério da Agricultura. Então, basicamente, a RB51 ela não é muito utilizada, né? São casos bem específicos em que há autorização. Geralmente, por exemplo, quando eu tenho um rebanho que não é vacinado, aí um animal testa positivo, porém eu testo os outros e eles não estão, eles não são positivos. Só, por exemplo, tem um animal somente positivo no rebanho de animais não vacinados. E esses animais têm mais de 8 meses, aí vai ser analisada a situação, né, pelo órgão competente do Ministério da Agricultura e, geralmente, né, ela é liberada para utilizar, mas são casos muito específicos, certo? Pode passar, Lari. Vocês tiveram alguma dúvida em relação a isso? Tudo certo? Pronto. De acordo com o que foi visto em sala de aula, você consideraria a brucelose como sendo uma doença de relevância para a saúde pública? Justifique. E aí, gente, vocês consideram uma doença relevante para a saúde pública? Muito relevante, né? Até demais. Então, pelo fato de ser uma zoonose especificamente, já é algo de relevância para a saúde pública, né? E considerando, né, toda a questão de como se dá a infecção pela brucela e também o que ela pode causar, né, de sintomatologia ao ser humano, ela é sim uma doença de muita relevância para a saúde pública, né? Porque a gente sabe que a doença ela pode ser transmitida para o ser humano, principalmente por meio de consumo de leite cru, de derivados não pasteurizados, do contato direto, né, com as secreções, com os anexos embrionários, né? Então, nos seres humanos, a brucelose, ela geralmente vai causar febre, mal-estar, dores articulares, pode evoluir também para quadros crônicos, né? E, além disso, né, ela causa grandes prejuízos à produção animal, né? E representa aí um risco muito grande para aquele grupo que eu citei para vocês, né? Que é o grupo de risco,
quando a gente considera o contexto da brucelose, que são os médicos veterinários, os tratadores, os produtores, né, os trabalhadores dos frigoríficos e dos laticínios. Alguma dúvida? Não pode passar, Lara. Então, geralmente é outro ponto que costuma causar muita dúvida. Então, por que que a vacina ela é aplicada em machos, não é aplicada em machos e em fêmeas adultas, segundo as diretrizes, né, do PNCBT. Embora os machos transmitam, é uma informação a mais, assim, que eu vou adicionar aqui, embora os machos eles transmitam, eles não são, epidemiologicamente falando, tão relevantes no contexto da disseminação da brucelose. Além disso, né, a gente tem aí a questão principal, né, que é justamente as reações adversas da vacina, né? Então, nos machos, geralmente ela vai estar envolvida aí em casos de orquite, de epididimite, né, muito severos, assim, que podem levar, inclusive, esses animais à infertilidade, né? E nos animais mais velhos, geralmente, a resposta imune ela pode ser menos eficaz e menos persistente também, né? Outro ponto também é que a vacinação, né, na idade aí inadequada, que seria superior aos 8 meses, né, ela pode interferir nos testes sorológicos de diagnóstico, causando ali aqueles resultados falsos positivos que eu comentei com vocês na outra questão, né? Então, por isso, né, por esse conjunto de fatores, a vacinação ela é restrita às fêmeas entre 3 a 8 meses, né, garantindo aí uma imunidade adequada, sem que ela comprometa aí os programas de controle e de erradicação. Então, basicamente, em resumo, os machos eles vão ter uma reação mais severa, né? A vacina, ela pode desencadear quadros. Isso pode causar orquite, geralmente é o que causa orquite, epididimite e infertilidade. Pode causar ainda, assim, descrito na literatura, mas não é algo tão comum, mas pode causar até problemas articulares também. Mas o mais comum é a infertilidade devido à orquite e à epididimite severas, né? Porque tem essa questão do tropismo, né, da bactéria pelos tecidos reprodutivos dos machos, sobretudo, e das fêmeas também. Então, em relação a isso, não sei se ficou alguma dúvida, alguma coisa. Pronto. Aí eu queria falar um pouquinho com vocês sobre os testes, certo? Ela nunca cobrou, assim, pelo menos não, nesse tempo, nos 5 períodos que eu estou aqui na monitoria da disciplina, ela nunca cobrou o passo a passo de nenhum teste de brucelose. Mas eu acho importante que vocês saibam, né? Então, os testes, a gente tem os testes de triagem e os testes confirmatórios, né? Os testes de triagem, eles vão nos ajudar ali naquele primeiro momento na identificação do animal ou da propriedade que tem a incidência de brucelose. O tal, que é o teste do anel em leite, ele é um teste para vigilância epidemiológica. Eu não sei se vocês sabem, mas nas fazendas leiteiras, geralmente o leite de todos os animais que são ordenhados, ele é colocado num tanque só. Aí, para fins de vigilância epidemiológica, é coletada ali uma amostra daquele tanque, né, que vai ter o leite de todos os animais, e aí ele vai ser submetido
ao teste de triagem, né? Então, após o teste, né, a gente vê aí que esse que tem um halozinho branquinho em cima, ele é um teste negativo, e esse que tem um halozinho azulado, ele é um teste positivo, certo? Então, se esse teste inicial ele for positivo, então a gente já vai saber o quê? Que naquela propriedade tem a incidência de brucela. Então, a partir disso, a gente vai procurar um teste agora individual, para a gente identificar quais animais estão acometidos. E é aí que vai entrar o AAT, né, que é o teste do antígeno acidificado tamponado, que basicamente a gente vai coletar o sangue dos animais, vai pegar o soro, né, sanguíneo, e numa placa de vidro, que geralmente essa placa ela vai ter cerca de 64 divisõezinhas, 64 quadradinhos desses que vocês estão vendo aí. Aí a gente vai colocar uma gotinha do soro misturando com o reagente, que é o antígeno acidificado tamponado. A gente fez essa misturinha, homogeneizou, vai esperar um tempinho e depois a gente vai observar esse teste, né? É imprescindível, assim, que você observe bem para qualquer reação, por mínima que ela seja. Tanto é que essas caixinhas, eu não sei se a professora... Perdão. Se a professora chegou a mostrar para vocês em sala de aula, essa plaquinha de vidro, geralmente ela vem dentro de tipo uma caixinha, assim. Aí tem uma luzinha na parte de baixo que você acende para você conseguir visualizar bem. Se houve reação ou não. Aí você vai ver. Quando a gente tem essa formação de como se fossem uns grumuzinhos, indica, né, que houve interação sorológica. Então, aquele teste ele vai ser positivo. Aquele animal ali vai ser positivo. Perdão, gente. E caso não haja, né, a amostra ela fique homogênea, então a gente descarta, né? Aquele teste ele vai ser considerado como um teste negativo. Pode passar, Lário. Aí os testes, sim, eu esqueci de falar. Além disso, a gente tem... Perdão, gente. Ai. A gente tem um teste também que ele é feito para quando a gente tem a questão da GTA, que é a Guia de Transporte Animal, que tem um teste chamado fixação de complemento, né, que é um teste também sorológico. É um teste também sorológico, né, que a gente vai ser feito ali, só que ele é feito em laboratório. Então, para que os animais eles possam ser transportados, seja de um estado para outro, de uma propriedade para outra, de uma cidade para outra, a gente precisa desse teste, certo? Então, é o teste que o Ministério... Só um momento. Pronto, perdão, gente, eu fui fechar a janela aqui, que tem um rolê acontecendo aqui na rua. Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Pronto. Eu vi que tem uma pergunta no chat, deixa eu ver. Esse é só para Brucella abortos? Qual? O AT, sim. Geralmente ele é utilizado especificamente para Brucella abortos, né? Que é a brucela que tem a maior importância epidemiológica para a gente. Sim, voltando. A fixação do sistema complemento é um teste que ele é utilizado quando se vai emitir a GTA, que é a Guia de Transporte Animal, que é um documento que ele é necessário para que o animal ele se desloque, seja de uma propriedade para outra, de um estado, enfim.
um teste que ele vai atestar que aquele animal ali ele não possui, né, brucelose, então ele vai estar apto a ser transportado. Aí, com os testes confirmatórios, a gente tem, né, de eleição esses 2 testes, que é o 2-mercaptoetanol, certo? E o TPF. O que é que significa essa sigla, TPF? O TPF, né, ele vai ser o teste, certo? Que também é um dos testes confirmatórios. Ele vai ser o teste de polarização fluorescente, certo? Ambos esses testes, eles só podem ser especificamente realizados em laboratórios credenciados pelo Ministério da Agricultura, certo? Então, a gente tem aí essa gama de testes, tem mais alguns outros testes que podem ser feitos além desses, né? Mas, assim, um contexto mais importante que vocês precisam saber, eu acredito, são os testes de triagem, o teste de transporte e os testes confirmatórios, que são esses 2, certo? Aí, por exemplo, se eu testei o animal, foi positivo, no teste de triagem, aí eu fiz o teste confirmatório, pode ser que um dos testes confirmatórios ele seja inconclusivo, aí o proprietário ele tem direito a reteste. Aí tem toda essa questão burocrática também, mas é instrução normativa, vocês vão ver aí mais para frente. Ok? Então, galera, antes de começar, né, de dar continuidade com Corynebacterium, eu vou mandar aqui no grupo o que foi que a colega de vocês perguntou, foi sobre o CAMP. Eu vou explicar como é que funciona, certo, esse teste. Ou tu acha melhor deixar para o final mesmo, Camille? Posso explicar Vocês que agora? sabem, eu acho, talvez para não confundir muito, a Né? gente explicaria, né? Mas de qualquer forma eu mandei já no grupo, porque eu procurei a imagem e tá indo. Mas pro final a gente explica direitinho. Então vamos lá. Vou dar continuidade à Corine mesmo. Certo? Corynebacterium, questão 1. Qual é a principal espécie de Corynebacterium de interesse veterinário e qual doença ela causa em pequenos ruminantes? Então, Só gente, um quando a gente... adendo. Pode falar. Se liguem nisso aí, que é uma questão batida, né? Que Sim, geralmente ela muito. para cobrar nas provas, que é, né? Então, prestem bem atenção. Sim. Até porque é muito importante, né? Para, assim, de todas as doenças dos ruminantes, essa aí é uma que a gente vê sempre. A corine, né? Bactéria, a pseudotuberculose. Já tô dando spoiler da resposta, mas enfim. A principal espécie de Corynebacterium de interesse veterinário. Quando se fala dos pequenos ruminantes, a gente já tá falando assim de cara a linfadenite caseosa, da linfadenite caseosa, né? A Corynebacterium pseudotuberculose, tuberculosis. E aí, é de cara, assim, é como o Camilo falou, é certeza uma questão dessa cair, mas não se aperreiem, é bem de boa. Basicamente, não foge muito do que eu vou falar aqui sobre esse gênero, então é muito tranquilo. E aí, para quem nunca viu, não sabe como é, essa doença, ela é basicamente abscessos em linfonodos em todo o corpo do animal, principalmente os superficiais, tem profundos também, mas a gente consegue ver bem direitinho, assim, um caroço, basicamente, no animal que tem a linfadenite caseosa. Então, tira e queda essa questão. Perguntar qual a principal espécie de Corynebacterium. Falou em pequenos ruminantes, pode colocar aí. Corynebacterium pseudotuberculose, que causa linfadenite caseosa. Tudo certo, gente?
Larissa, aí caso pronto, né? Se cai essa questão. Se a gente só falar isso, ela vai tirar ponto? Ou tem que explicar como ocorre, tipo, detalhadamente? Não, porque a questão, no caso daqui, né, tá perguntando qual é a principal espécie e qual a doença que ela causa. Então, na minha opinião, se Camille quiser contestar, né, na minha opinião, se você colocar que a espécie é essa e que causa a doença linfadenite caseosa, eu consideraria certo. O que que tu acha, Camille? Para essa questão Sim, especificamente do nosso dirigido, como ela está formulada, a resposta exatamente. é basicamente essa que Lara falou. Agora, se vierem outras colocações, vocês leiam uma dica que Sim. eu dou para vocês, muito importante. Leiam, releiam, leiam umas 3 vezes a questão, certo? E procurem responder todos os pontos que ela pedir na questão, certo? Ai, Então, gente, ela já pediu, por exemplo, características epidemiológicas, tipo, porque que no Nordeste é mais comum de acontecer, aí tem relação, por exemplo, com a vegetação daqui, que as plantas elas têm uhum, mais espinhos, então os animais geralmente eles vão se machucar mais quando eles são criados em sistema extensivo, né? Que eles são basicamente soltos no mato. Então, eles vão se machucar com aqueles espinhos e aquilo ali vai servir de porta de entrada para a bactéria, entendeu? Então, basicamente leiam a questão depende da bem direito pergunta. e dependendo da pergunta que vocês respondem. Para essa questão aqui, a resposta é basicamente a Clarissa falou, Aí, certo? Mas se assim, virar mais, aí vocês veem aí. o estilo de prova da professora, ele é bem, assim, a maioria das questões são abertas e tem questões que são bem diretas, então não estranhe. É tipo assim, o que é tal coisa? E você só responde, não precisa enrolar. Ela também não gosta muito de enrolação. Tem questões que são bem diretas mesmo, como essa. Mas é isso. E uma dica que eu tenho para dar, que acontece muito, inclusive período passado a gente teve problema, na minha turma também a gente teve problema com isso, é que não façam de grafite esperando ter tempo para passar todas as questões de caneta depois. Porque vocês têm pouco, assim, tem tempo suficiente para responder a prova, mas não para você fazer 2 vezes ela, basicamente, que é o que acontece quando você deixa para passar para caneta depois. Então, a professora não tem problema que use corretivo, que rabisque para se você errar alguma coisa. Então, Larissa, eu recomendo que vocês façam de caneta para dar tempo de fazer tudo com tranquilidade, dar tempo de revisar, porque se fizer de grafite, na maioria das vezes dá errado. Exatamente, gerenciem bem o tempo de vocês, né? Geralmente a prova ela costuma ser bem extensa, então vocês têm que ter esse jogo de cintura aí, né? Para não se enrolar no final e acabar ficando sem responder, certo? Pronto, é isso. Vou para a próxima. No que consiste o padrão Corine relacionado à parede celular da Corynebacterium? Costuma cair também muito essa Sim. questão. E é uma questão muito boa de responder. E então, gente, o padrão Corine, ela está relacionado basicamente à composição da parede celular. E aí a gente tem três, né, coisas que explicam esse padrão. 3 composições, que é a peptídeo glicano, arabino galactano e ácido micólico. E aí elas conferem o padrão Corine. Ai, gente, peraí, só um minuto. Só um minutinho. Camille, quer acrescentar alguma coisa só enquanto eu resolvo aqui um probleminha? Um gato entrou aqui em casa do nada. O terror, velho. Peraí, só um minuto, gente. Então, pessoal, os contratempos acontecem, né? Geralmente, sempre que a gente tem uma monitoria, acontece alguma coisa. Semestre passado
foi uma briga que teve aqui perto de casa, enfim, sempre tem algo extraordinário. Mas vamos lá, como Larissa disse, né, o padrão Corine, ele vai se referir basicamente à estrutura da parede celular, né? Então a gente sabe que as corinibactérias, né, elas têm uma camada que ela é composta aí bem bastante rica, né, em lipídios, né? Que aí essa camada ela basicamente vai ser composta por ácidos micólicos de cadeia curta, né? Que são e além disso, né, elas têm também na sua composição o arabinogalactano e os peptídeos glicanos, né? Então, esse conjunto de componentes, né, ele vai conferir aí a Corynebacterium uma resistência muito alta aos fatores ambientais, né? Então, é uma camada, um micro-organismo que ele tem essa sua parede celular altamente rica em lipídios, então, sabendo disso, a gente já compreende, né, que ele vai ser bem mais resistente quanto à desidratação, né, e à ação aí de substâncias químicas também. Então, é uma bactéria que uma das suas características mais importantes é justamente a sobrevivência dela no ambiente. É uma bactéria que ela pode sobreviver assim por muito, muito tempo mesmo, né? Então é extremamente resistente aos fatores ambientais, à ação de substâncias químicas como detergentes, desinfetantes e afins, justamente por essa camada, né, pela composição da sua parede celular ser tão rica, né, em lipídios. Certo, eu não sei se Suzana, geralmente ela costuma mostrar nas turmas a extração de um abscesso de linfadenite caseosa. Eu não sei se ela chegou a mostrar na turma de vocês. Muito bom para a gente ver, por exemplo, antes do almoço, do, do É lanche. muito. É ótimo. Gente, me perdoem. E Deu certo, Lari? eu ouvindo Luna, minha cachorra, olhando e chorando, e eu, meu Deus, o que é que ela tem? Quando eu vi um gato aqui dentro de casa, eu não sei como não teve confusão, viu? Faltou Foi nada. invadindo a sua casa, cuidado. Gente, desculpa, mas Camille, muito obrigada. Explicou perfeitamente bem. E é isso, gente. Não tem mais nem o que falar, que Camille explicou. E aí, entenderam? Alguma dúvida? Por enquanto, não. Então, vamos lá. 3. Como o ambiente contribui para a manutenção e disseminação de Corynebacterium pseudotuberculosis em rebanhos. E aí, é tudo isso, toda essa resistência ambiental se deve à sua composição de membrana, que foi o que a Camila acabou de falar, né? O peptídeo glicano, a arabinogalactano e o ácido micólico, eles são essenciais, né? O padrão Corine, ele é essencial para a Corynebactéria ter essa resistência ambiental que faz com que ela dissemine tão fácil nos rebanhos. E aí, o ambiente, ele também contribui, né? Como a gente já comentou, em ambientes como que é o nosso caso, né? Do Nordeste. Um ambiente mais seco, ele contribui também para que essa bactéria dure ainda mais no ambiente. E aí, o que acontece? A gente tem lá, né, um animal, um caprino, um ovino, que tem a linfadenite caseosa, então ele já tem, né, aquele carocinho, que é visível até, ele é meio superficial. E aí, quando tem arame farpado, até em cercas, né? Coxos, quando eles vão comer, esses abscessos, eles meio que estouram, né? Eles meio que extravasam, ulceram. E aí,
há o contato entre o coxo, as instalações, as cercas, com esse conteúdo, né? Que tem muita bactéria. E aí, esse aí é o jeito clássico que todo o rebanho, no final, vai conseguir adquirir essa coisinha que é a linfadenite caseosa. E é outra coisa, ela é zoonose. Então, tem que ter muito cuidado quando vai manipular esses abscessos para poder ter o controle mesmo do animal. Porque eu não sei se vocês já viram, mas para tratar, entre aspas, a gente literalmente tira esses abscessos. E aí tem que ser feito com luva, tudo para garantir a segurança. Mas, enfim, voltando para a questão, o ambiente ele contribui dessa forma. As questões climáticas, no ambiente seco, ele é muito favorável para que essas bactérias, quando tem aí o atrito, que faz com que que o abscesso tenha contato com as instalações, com o coxo, com algum arame farpado, ou até mesmo qualquer coisa que seja pontiaguda, que seja capaz de estourar, entre aspas, causar lesões no animal, especificamente onde há o abscesso, ela é suficiente para transmitir para outros que depois vai chegar lá e vai comer no mesmo coxo, que vai encostar no mesmo, na mesma cerca, na mesma instalação. E aí é basicamente isso. A vegetação daqui é um ponto muito importante, que caso, por exemplo, ela pergunte sobre especificamente aqui a região Nordeste, vocês falem da vegetação, né? Porque, assim, aqui a gente tem, é muito comum, não aqui em areia especificamente, Sim. mas lá para o sertão é muito comum que a vegetação ela seja rica em espinhos, né? Tem muita jurema. Então, quando os animais são criados em regime extensivo, que eles são soltos basicamente, quando esses animais, por exemplo, eles sofrem um cortezinho, aquilo ali já serve de porta de entrada para a bactéria, e além disso, quando os animais eles já têm o abscesso, aquele espinho também já vai servir como um meio, né, para que esse abscesso ele estoure, ele extravase, e o conteúdo dos abscessos, ele é extremamente, como Larissa falou, extremamente rico em bactérias. Então, é uma fonte de contaminação muito grande. Então, caso ela pergunte algo nesse sentido, né, vocês falem, né, que qualquer coisa basicamente que puder ferir os animais, seja cerca, seja a vegetação, pode contribuir bastante para a infecção por Corynebacterium pseudotuberculosis. Isso mesmo. Bom, vamos falar de PCR agora. Eu não sei se vocês viram um videozinho que eu enviei no grupo. Geralmente, quando as informações elas estão mais abstratas assim na cabeça da gente, é mais difícil da gente visualizar e de entender, né, de fato, o que é que acontece, né? Então, é interessante que vocês vejam aquele videozinho para vocês conseguirem compreender melhor o processo. Mas, basicamente, como é que vai funcionar a PCR? Então, as etapas do teste, né? Elas são basicamente 3 etapas, né? A primeira etapa, ela é a desnaturação, certo? Então, a gente tem a maquininha, né, o leitor de PCR, a gente vai adicionar a nossa amostra junto com o primer, né, e a DNA polimerase. Então, tudo isso ali a gente imagina que já vai estar lá dentro da maquininha, certo? Então, aí o que é que acontece? Primeiro, a nossa primeira etapa vai ser a desnaturação, certo? Então, essa maquininha vai aquecer a mais ou menos ali 90, 95 graus, e o nosso DNA da nossa amostra, né, que é uma fita dupla, quando ele desnaturar, essas fitas vão ser separadas,
certo? Uma vez que essas fitas elas estão separadas, a gente vai ter a segunda etapa, que vai ser o anelamento, que é basicamente a ligação do nosso primer, que estava solto ali na amostra, com aquela sequência específica a ser amplificada. Então, para que ocorra essa ligação, a temperatura ela vai cair um pouquinho, certo? Aí por volta dos 65 graus, 59 por aí. E aí, quando essa temperatura baixa, aí eu tenho a ligação do primer, certo? Aí, o que é que acontece? Agora a gente precisa da ação da enzima, né, da DNA polimerase. Aí a gente tem a terceira etapa, que é a extensão, que é onde o nosso DNA, nosso fragmento de DNA, ele vai ser de fato, como é que diz? Vai ser, me fugiu agora a palavra. Enfim, né, a gente vai ter aí a amplificação desse material. Então, para que ocorra essa amplificação, a gente precisa da DNA polimerase, que é uma enzima, e a gente sabe que as enzimas elas têm a sua temperatura ideal, né, de funcionamento, que vai ficar ali por volta dos 72 graus, mais ou menos, certo? Então, o que é que acontece? A DNA polimerase ela vai se ligar, vai precisar falar das temperaturas. Spoiler. Ela já pediu em algumas turmas, inclusive na minha, para a gente descrever detalhadamente o processo da PCR. Não se assustem, tá bom? Mas é basicamente para você descrever como é que acontece. Ela vai pedir das temperaturas, vai pedir o que é que acontece em cada uma delas. Mas é basicamente você entender que esquenta bastante para desnaturar e separar, depois esfria para que o primer se ligue e depois esquenta mais um pouquinho para que a DNA polimerase ela se ligue também e ela consiga trabalhar, né? Que o trabalho dela vai ser basicamente amplificar aquelas sequências, certo? Pode passar, Lari. Então, sabendo disso, né? Qual o papel dos primers na PCR e por que eles são essenciais para a especificidade da técnica? Então, vou dar uma viajada agora, desde o começo, assim. Quando, por exemplo, a gente descobre um novo vírus, uma nova bactéria, isso vai ser submetido ao sequenciamento genético, né? Que aí vai ser conhecida todas as sequências gênicas daquele determinado organismo, certo? Então, uma vez que a gente sabe que, por exemplo, a gente tem um conhecimento do sequenciamento genético de um determinado organismo, seja um vírus, seja uma bactéria, seja qualquer que seja, porque a PCR é uma técnica extremamente versátil, a gente vai conseguir isolar determinadas sequências, né, que são sequências que são consideradas sequências mais conservadas daquele organismo em questão, certo? Então, a partir daí, são desenhados por engenharia genética os primers, que são nada mais, nada menos que sequências de oligonucleotídeos, adenina, guanina, enfim, que são específicas para se ligarem naquele determinado segmento conservado, né, do organismo em questão. Então, os primers,
né? Eles vão ser literalmente desenhados, né? Para se ligar naquela sequência. Então, basicamente, né? Eles vão delimitar, né, o início aí da síntese, que é a amplificação das novas fitas, né? E basicamente a questão é isso, né? A especificidade da PCR ela vai depender diretamente, né, da complementaridade desses primers com o gene de interesse. Portanto, né, eles são fundamentais para garantir, né, que essa sequência alvo ela seja amplificada. Então, basicamente, é isto. Gente, eu sei agora que vocês estão preocupados com a questão das temperaturas. Olhem direitinho o material que a gente enviou, os slides também da professora, caso tenha alguma questão conflitante aí, certo? Porque lá tem bem direitinho. Então, eu aconselho vocês a decorarem isso, porque, como eu disse, já foi questão de prova. A gente não tem como garantir que ela vá cobrar novamente, mas por via das dúvidas, como foi uma questão que ela cobrou em mais de uma turma, na minha turma ela cobrou, acho que na de Larissa também ela cobrou, então a gente aconselha vocês a verem isso aí. Eu lembro que a questão que caiu na minha prova foi assim. Ela deu um cenário assim de uma doença, porque como a ordem foi invertida, a gente viu PCR com os vírus, né? Mas aí é do mesmo jeito, tipo, ela deu o vírus e pediu para que a gente escolhesse um teste para poder falar todo o passo a passo dele. E de verdade, o melhor, na verdade, de você assimilar e de entender para poder responder essa questão, para mim, foi o PCR. Foi muito tranquilo de lembrar. Então, não fiquem preocupados, de verdade. É bem de boa. E vocês vão tirar de letra, certeza. Vão sim. Segunda questão, sobre o PCR. Por que a PCR é considerada uma técnica altamente sensível e específica? Basicamente, é a questão que eu falei, né? A sensibilidade da PCR, ela vai vir justamente da capacidade, né, da gente de conseguir amplificar pequenas sequências de DNA até níveis detectáveis. Essa especificidade propriamente dita, ela vai acontecer justamente devido à escolha dos primers, né? Porque esses primers, eles são desenhados justamente e especificamente para se ligar àquela sequência alvo do gene. Então, se o material que eu tiver ali não for compatível com o primer, ele não vai se ligar de forma alguma. E uma vez que o primer não vai se ligar, a gente não vai ter a expansão das fitas de DNA com material detectável. Então, ela é uma técnica altamente específica e sensível justamente por causa dessas questões. Ok? Revejam o videozinho, certo? Revejam os slides. Não é difícil, uma vez que você entende, que você coloca na tua cabeça, você não esquece mais, tá bom? É só a gente conseguir entender, conseguir visualizar. Uma vez que você consegue visualizar na sua cabeça, quando chegar lá na hora da prova, você vai conseguir lembrar direitinho das etapas, o que é que acontece em cada uma, por que que aquela etapa é importante, por que que ela acontece, entendeu? Mas fiquem tranquilos, tá bom? Pronto, pessoal. E por último, a gente vai falar do IDGA, certo? Que é o teste de imunodifusão em gel de agarose. Explique o princípio da técnica de IDGA e como ocorre a formação do resultado positivo. Então, gente, esse teste ele é um teste sorológico e uma curiosidade sobre ele é que a gente consegue testar vários animais ao mesmo tempo. E aí vocês conseguem ver que tem o A, o B e o C, certo?
que são amostras diferentes, certo? E aí, a técnica, o resumão da técnica é o seguinte: a gente vai colocar o antígeno de suspeita no centro da placa. Como vocês podem ver, esse aí que não tem nenhuma identificação. Esse aí é aquele que a gente suspeita, nossa suspeita clínica. E aí, ao redor dela, a gente vai colocar uma amostra, as amostras sorológicas do paciente, tá? E aí a gente vai aguardar um tempo de incubação, que se eu não me engano, é 48 horas a 72. Isso. 48 a 72 horas. E aí é onde a mágica acontece. Os antígenos e os anticorpos, é importante lembrar que o paciente, né, ele precisa ter o anticorpo para poder dar certo. E aí o antígeno e o anticorpo, eles se difundem. Como assim? Eles vão criar essas precipitações que vocês estão vendo, essa linha aí, entre a nossa suspeita e a amostra. Vocês estão vendo umas linhazinhas? E isso só acontece se for positivo. O antígeno e o anticorpo, eles vão formar o que a gente chama de complexo, que resulta nessa precipitação aí que vocês estão vendo. Ela é opaca e ela é em forma de linha mesmo. E isso é um resultado positivo. Se não houver a interação do anticorpo e do antígeno que a gente quer, aí não vai formar nenhuma linha. E é assim que a gente consegue identificar um resultado positivo, tá? Então, recapitulando, o IDGA, ele é feito basicamente a placa, nossa suspeita clínica no centro, ao redor, o soro dos nossos pacientes, espera um tempinho de incubação, e aí a mágica acontece. Os anticorpos vão interagir com o antígeno e vão formar esse complexo antígeno-anticorpo, que vai formar visualmente para a gente essa precipitação. E aí, gente? É importante vocês saberem que o IDGA, ele não é considerado uma técnica muito sensível, porque como Larissa falou, é uma reação antígeno-anticorpo visível. Então, o animal especificamente precisa já ter uma boa quantidade de anticorpos, certo? Para que seja possível essa interação e a visualização. Então, às vezes, os animais, nas fases mais iniciais da enfermidade, eles podem ter aí um falso negativo, né? Porque eles ainda não têm anticorpos suficientes, né? Para que que se liguem, né? E formem essa precipitação. Se eu não me engano, ela já cobrou uma questão parecida em alguma prova. Então, vocês se atentem a isso aí. Exatamente, é uma das desvantagens, né, do teste de IDGA. Ela também, se eu não me engano, eu não lembro se é desse especificamente, mas ela gosta de cobrar vantagem e desvantagens dos testes. Por exemplo, a vantagem do PCR é que ele tem alta sensibilidade, a desvantagem é que ele é caro, o custo, não é? Ela gosta muito disso. Aí pronto, aí do IDGA, a vantagem. Ele consegue testar, né, vários animais ao mesmo tempo. Uma É um técnica teste relativamente simples. Como? É uma técnica relativamente barata também, né? Porque como você consegue testar vários animais numa placa só, isso já barateia bastante, né? O teste. Então, Exatamente. aí só que tem essa desvantagem também da questão da sensibilidade. Isso. Pois é, ela tem uma baixa especificidade, né, que a gente chama. E aí é o que interessa, porque se o teste ele tem um grau considerável de que o animal pode ter a doença, mas não está detectável, isso já é uma grande desvantagem, né, pra gente, essa baixa sensibilidade. Mas enfim, é basicamente isso. Vocês entenderam como é que funciona?
Eu trouxe uma imagem melhor para vocês entenderem como é que funciona essa interação antígeno e anticorpo. Tá na próxima pergunta. Podemos passar? E aí, gente? Dormiram, foi? Pode passar, tudo certo. Pode, né? Pronto. Então vamos lá. Como os postos são dispostos na técnica de DGA e qual a lógica dessa organização? Então, gente, dei o zoom aqui. Esse círculozinho do meio, como eu falei, é a nossa suspeita. Ele fica bem no meio para ele conseguir ter contato com todos os outros pacientes, né? Entre aspas, o soro dos nossos pacientes. E aí, essa imagem aqui ela é bem legal. Aqui é o antígeno, esse vermelho, ele é o antígeno, que é o que a gente já trouxe como suspeita clínica. E esse verdinho é o anticorpo, certo? E aí, com o tempo de incubação respeitado, que é de 42 a 72 horas, vai ocorrer essa interação. Vocês estão vendo que o antígeno se liga completamente ao anticorpo, nessa partinha branca, que é onde a gente consegue ver. Tá bem claro isso para vocês? É basicamente isso que a gente vê macroscopicamente, né? Que é a precipitação. Mas por que ocorre? É por causa disso. Da ligação antígeno-anticorpo. E aí, no caso, por exemplo, agora vocês vão responder. Quais desses testes aqui deram positivo? Vocês conseguem dizer se foi o paciente 1, 2, 3, 4 ou 5? Só um, né? Exatamente. O 1 foi o único que formou essa precipitação. Se é porque eu não tô com o mousezinho que vai aparecer, mas tudo bem. Se o 5, por exemplo, tivesse dado positivo, ele teria bem aqui no meio, entre o A e o 5, a mesma precipitação que tem entre o A e o 1. Apesar de tocar visualmente, vocês estão vendo que pode confundir isso, né? De tocar o 5 e o 2, o 5 e o 2 geram negativo. O único positivo é o A e o 1. Outra coisinha interessante de falar é que geralmente as amostras periféricas, que estão aí como 1, 2, 3, 4 e 5, elas são intercaladas. Por exemplo, eu coloco uma amostra para testar, que é o soro teste. Aí do lado eu coloco um soro controle. Aí soro teste, soro controle, soro teste, soro controle. Dá pra ver nessa, né, ó? Justamente para a gente ter dar mais uma segurança para o teste, porque, por exemplo, se eu tenho um controle positivo, eu sei que ali tem que dar uma linha de precipitação, certo? E isso de maneira alternada. Não tem o A e o R, o B e o R, o C e o R. É como se o R fosse o controle e o A e o B e o C fosse o teste. O teste, sim. Aí isso geralmente confunde um pouquinho, mas é só, por exemplo, para ter a segurança no teste. Igual o teste, por exemplo, sei lá, FIV-FeLV, que a gente compra, aqueles menorzinhos. Aí eles têm que ter, eles não têm o teste e o controle, todos os testes sorológicos, basicamente, que a gente faz assim, de uma maneira mais, como é que eu posso dizer, mais simples, eles têm que ter o teste e o controle. E aí, gente? Alguma dúvida? Não. Então, pronto. Gente, tirem dúvidas, sabe? Não guardem nada se vocês acharem que é uma dúvida besta. Não existe dúvida besta, certo? A sua dúvida besta pode ser o que vai cair na prova, ok? Então, a gente está disponível para vocês no momento que vocês precisarem, tá certo? Pode